Bem, estamos começando mais um encontro com o Dr. Delfim Neto, trocando ideias aí sobre a situação econômica brasileira, os problemas do Brasil, as qualidades do Brasil, que a gente tem que lembrar das enormes qualidades que o Brasil tem, né? E esse ano de 2020 que é tão complexo para o nosso país. Então, a questão que eu queria hoje colocar para o senhor é a questão do meio ambiente. O meio ambiente é um tema que está todo dia nos jornais, nos debates, no mundo exterior, há muita discussão sobre o Brasil, a política de proteção ao meio ambiente. Como é que o senhor vê a questão, especialmente da Amazônia, nessa conjuntura complexa como está 2020, queimadas, protecionismo de outros países, concorrentes? Como é que o senhor analisa isso? Esse eu acho um dos grandes problemas brasileiros hoje. Nós permitimos que se desenvolvesse uma ideia de que o Brasil é um pária internacional. Nós permitimos que se desenvolvesse a ideia de que o Brasil é um país que não controla a sua natureza, o que é um grave equívoco. Não tem país no mundo que tenha um nível de conservação que o Brasil tem. Eu só lhe digo uma coisa, se você pegar na região amazônica, pega, na verdade, você vai ter você vai ter um controle onde a propriedade existe, 80% é conservação. Você só pode usar 20%. Agora, no Brasil inteiro, as pessoas dizem que essa é a grande campanha europeia e de algumas empresas internacionais, americanas principalmente, australianas, de que nós produzimos soja reduzindo a Amazônia, ocupando a Amazônia. Nada. Na verdade, nós temos ampliado a produção sem ocupar um terreno de Amazônia. Nós temos aumentado a produção, primeiro, por aumento de produtividade. E segundo, porque existe um controle muito sério. O Brasil tem dois mecanismos muito importantes de controle. Um deles é aquilo que eu me referi, que é o cadastro ambiental, é o CAR. Ou seja, todo proprietário rural tem a sua propriedade, ele preenche uma ficha mostrando o tamanho da propriedade, as composições, o que ele planta, e todos eles têm que ter 20% de reserva natural. Todos, sem exceção. Quando o sujeito, por motivos especiais, não tem os 20% da reserva, ele tem que comprar de alguém, do seu vizinho, mais longe, o equivalente à reserva que ele devia fazer. De forma que a gente pode dizer com a maior tranquilidade, da área plantada, pelo menos 20% é reserva. Se você pegar Amapá, por exemplo, você vai ver que é muito maior. Muito maior. Na verdade, ele não chega a usar 10% da sua propriedade, porque ou é a reserva natural, que existe, que são muitas, ou, na verdade, são as restrições do Código Florestal. Portanto, eu acho que há uma grande incompreensão em transformar o Brasil num pária internacional que está destruindo a Amazônia para aumentar a produtividade. Isso é absolutamente falso. Os dados da Embrapa mostram isso com toda clareza. Quer dizer, o que mais me espanta é que esse é um governo tão imbecil que, em vez de apresentar os números, fica brigando com fake news. Ele fica dizendo que não é isso, que não é aquilo. Não, ele tem que dizer o que é, Vila. O que é não será, não parecerá para o mundo como um país que está se comportando mal do ponto de vista da proteção da sua natureza. Nós temos uma das melhores fontes energéticas do mundo. Nós temos praticamente 70%, 80% da nossa energia é hidrelétrica. E agora, de vento,
Ou seja, energia eólica, né? Eólica, não há nenhuma razão para imaginar que o Brasil realmente esteja destruindo a Amazônia. Primeiro, que se você olhar os números, o número de queimadas é mais ou menos o mesmo, que se repete todo ano, e repete a mesma área. De forma que o que acontece é que o Brasil está numa grande incapacidade. Ele não tem mais profissionais, nem no Ministério das Relações Exteriores, nem no Ministério de Meio Ambiente, que possam realmente defender o que nós estamos fazendo. Pelo contrário, quando o nosso ministro diz que abre a porta para passar a boiada... Sim, o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, porque ele está falando uma tolice que não pode acontecer. É como eu disse, esse negócio hoje, isso é tão impossível na Amazônia. A Amazônia tem lá o GIMPAN, que é um grupo militar de integração da Amazônia. Tem mais de 40 mil homens hoje lá. Quer dizer, essa ideia de que aquilo está tudo desarrumado, que pode pôr fogo onde quiser, cada vez que põe está sempre prendendo gente. Há sempre pessoas que invadem, cortam árvores, tudo. Mas isso não significa que o Brasil abandonou o controle do seu meio ambiente. Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil, porque nós estamos permitindo que se crie uma restrição ao setor mais eficiente da economia brasileira, que é a agroindústria. Eu queria justamente colocar uma questão para o senhor sobre isso, doutor Delfim, desculpe interromper. Realmente eu tive no Mato Grosso, passei por aquela região de Lucas do Rio Verde, e realmente fiquei impressionado com tudo que eu encontrei por lá, né? Pelo desenvolvimento, taxa de desemprego zero, pela conservação do meio ambiente, pela estrutura das cidades, pelo desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa fantástica, tal. Agora, ao mesmo tempo que tem essa área extremamente dinâmica, que está antenado com o que é de mais moderno no mundo, e é bom lembrar que o Brasil tem uma tecnologia na agricultura que muitos países no mundo não têm, ou só tem aqui. Há ainda alguns setores... Sim, claro. Vou lembrar o programa do Proálcool, lá atrás, em 1975, na década de 70, né? Agora, você tem um domínio desse setor super avançado, tecnológico, ligado ao que é mais moderno e tal, mas ainda uma espécie nas fraldas desse sistema, bem na parte, nas bordas do sistema, um setor ainda fragmentário, pequeno, inexpressível, mas que não consegue estar vinculado a essa nova forma de desenvolver a agricultura, pecuária ou agronegócio, em suma. E esse setor acaba fazendo muitas vezes essas queimadas, né? Agora, uma questão para o senhor que eu queria colocar. O senhor falou, esse governo é um governo até imbecil por não saber apresentar os números e tal. O caso do INPE, as demissões do INPE, a desarticulação do Ministério do Meio Ambiente, tudo isso não ajuda a criar esse caldo de que está havendo uma destruição da Amazônia? Mas, sem dúvida, mesmo porque não há... recusar os números do INPE é uma tolice, porque aquilo é verdade. Só que aquilo não significa a destruição da Amazônia. Você não está fora dos padrões anteriores. É praticamente uma reta. Então, o que me parece é o seguinte, é que nós perdemos a capacidade de nos defender. E com um grande problema. Você, por exemplo, você está falando, tem uma franja de agricultores familiares que estão recebendo e que recebem algum subsídio do governo e que recebem também alguma assistência técnica, que está muito ligado, digamos, ao fornecimento de alimento para as escolas, para isso aí. É evidente, como toda atividade, a agricultura tem pequenas, médias, mínimas, médias e grandes propriedades, algumas eficientes, outras ineficientes. O mercado acaba produzindo uma reorganização disso
Mas não há nada mais eficiente do que a agricultura, a agroindústria brasileira. Então, o que acontece? Essa agroindústria compete duramente com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália, e compete pelo mercado consumidores. Você veja, nós estamos diferente. Os Estados Unidos têm dois, tem o Pacífico e o Atlântico. Nós temos um caminho aqui para ir à China muito mais longo, ou senão temos que entrar pelo Panamá, o caminho é muito mais longo. Mas ainda assim competimos com eles. Nós incomodamos, principalmente a agricultura francesa. Eu vivi lá. A agricultura francesa depende basicamente do subsídio. Para cada vaca que você tem, você recebia 1.000 francos, hoje 1.000 euros. Ou seja, o sistema se organiza para se defender. Isso é natural, né? Também isso não é culpa de ninguém. Todo mundo tem que defender seus interesses. O que eu fico triste é ver o governo ter eliminado a sua própria capacidade de apresentar os seus problemas. E eu acho que isso está muito ligado, primeiro, à falência do Itamaraty. A falência do Itamaraty. Porque você tinha um órgão ativo que, suprido pelas informações da agricultura, e que estava vigilante. Saiu uma notícia na televisão, na mesma noite a embaixada estava dando uma nota, ou o embaixador estava escrevendo um artigo para o Le Monde, ou estava falando na TV3, dando uma entrevista, dizendo que não era verdade. Ou seja, para estabelecer a verdade. A minha ideia, a minha proposição é de que, se nós olharmos a nossa defesa da ecologia, digamos, global, nós estamos provavelmente acima da média. Nós não estamos destruindo a Amazônia e, portanto, prejudicando o mundo. A Amazônia, Vila, você é um historiador, desde Tordesilhas, que tem uma briga danada. Não é à toa que existiu Guiana Francesa, Guiana Holandesa e Guiana inglesa, para ficar aqui dentro desse processo. Então, é claro que a Amazônia talvez seja a última não, porque tem no Oriente ainda tem algumas, que não está sendo destruída. Você pega as florestas na Ásia, estão sendo destruídas por produção interna, pela produção de dendê. Ninguém fala. Por quê? Porque não incomodam. Então, a minha ideia é a seguinte: nós temos que melhorar, e quanto melhorarmos a proteção, melhor. Agora, não é possível aceitar o carimbo de que nós estamos destruindo o mundo porque estamos destruindo a Amazônia. Isso eu acho que é absolutamente falso. Mas o governo colabora, né, doutor Delfim? As declarações do Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente. Na verdade, é tudo de uma infelicidade mortal. Em vez de apresentar o que está fazendo, responde à crítica que não. A crítica diz que nós estamos destruindo. Ele, em vez de mostrar que não estamos destruindo, ele simplesmente diz: não, você está querendo ocupar a Amazônia, você está com inveja. Ou seja, ele responde de maneira equivocada. Ele tinha que responder com os fatos. Não tem ninguém que controle melhor. Veja se tem algum país, veja na Ásia, que tenha um INPE. E pior, eles tentam pôr a mão, é nisso que é o drama, eles quebram o termômetro
achando que vão mudar a temperatura. É disso que se trata. Então, é uma pena, realmente, eu acho, nós precisaríamos, inclusive, restabelecer um pouco dessa verdade. É só pegar os documentos, agora mesmo tem um documento francês, mostrando, falando barbaridades sobre a agricultura brasileira, promovido pela Associação de Agricultores Franceses. Por quê? Porque nós somos muito incômodos. A nossa competição é feroz. Essa que é a verdade. Porque nós temos uma produtividade muito alta. Porque nós construímos, nós inventamos uma agricultura do trópico. Quem imaginaria que o Cerrado, que era considerado terra improdutiva, né, nos anos 50, por exemplo, né, do século passado, se transformasse no que se transformou nas últimas décadas, né? Agora, isso que o senhor está falando, há uma disputa internacional. De um lado, são os concorrentes, e é peso pesado, não estamos falando de peso leve, são pesos pesados, né, que estão disputando o mercado mundial, a eficiência da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, e tem aqueles setores nas franjas ali, nessa área, inclusive na Amazônia Legal, que acabam cometendo ações aí de queimadas e tal, e que deve ter a estrutura de Estado para ter a devida repressão para impedir que isso ocorra. Agora, quando o governo, e o senhor destacou, desestrutura o aparelho do Estado para que possa, nesse caso, ter a intervenção, impedir, aí fica complicado, né, doutor Delfim? Né? Mas é que eu digo o seguinte, esse governo é o seu próprio oposição. Esse governo não precisa de oposição. É o que eu digo. Na verdade, ele come uma banana, joga a casca do outro lado da rua, sai correndo para escorregar na casca. Ele tem uma atração irresistível em todos os campos. Essa ideia que eu disse, ele sempre tenta impedir a medida para provar que não está acontecendo. O que desmoraliza. Hoje não temos. A verdade é que se desmoralizou todos os nossos instrumentos. Nós estamos desmoralizados, não porque nós estamos fazendo o que é razoavelmente correto. Nós estamos fazendo porque nós estamos impedidos de mostrar o que nós estamos fazendo, porque já ninguém acredita. Isso é a mesma coisa na pandemia. Ninguém mais acredita, não tem número. Qual foi o controle primeiro que eles quiseram? Mudar a estatística. É um mecanismo defeituoso de comportamento. Agora, sim. Isso tem consequências de longo prazo muito sérias, porque realmente o mínimo que vai acontecer é aparecer um deságio nos produtos brasileiros. A soja brasileira vai ter que ser vendida para o chinês a um preço menor do que a soja americana, porque os americanos conseguiram provar que a soja brasileira é produzida destruindo a Amazônia. Não é que vai diminuir as exportações, vai diminuir o valor do trabalho nacional, que é muito mais grave, porque é um negócio permanente. Uma vez que o mercado decidiu que existem padrões de qualidade diferentes, os preços serão diferentes. Sim. E tem uma questão, doutor Delfim, para a gente ir caminhando para fechar nossa conversa de hoje. Para conquistar o mercado, demora muitas vezes 1, 2, 3, 4 anos. Para perder, pode demorar 1, 2, 3, 4 dias. Né? Quer dizer, reconquistar o mercado não é fácil, né? Não, basta ver o esforço danado da ministra da Agricultura. Que o pior é isto, é que o governo não está entendendo
ele é a causa básica desse negócio. É o comportamento do governo. É um governo que perdeu a credibilidade. É um governo em que ninguém mais acredita na sua palavra. É um governo que perdeu as condições de falar para o mundo, porque destruiu um dos instrumentos mais eficientes que ele tinha, que era uma burocracia do Ministério das Relações Exteriores de qualidade altíssima. Você imagina hoje o papel de um embaixador brasileiro, a ONU, vai falar quando todo mundo viu aquela sessão, aquela esbórnia de 22 de abril, um bordel funcionando. O embaixador brasileiro está falando, está dizendo, rapaz, tenha paciência. Ou seja, nós produzimos a nossa desmoralização, e que você tem toda a razão, vai levar anos para recuperar, se nós permitirmos que ela se continue como está. É verdade. Doutor Delfim, olha, foi ótima a nossa conversa. Vamos deixar sempre quem nos acompanha com aquele sentimento de quero mais. Tá ótimo. E aí nos encontramos a semana que vem, né? Sexta-feira, se Deus quiser. Sexta-feira voltamos a nos encontrar para conversar sobre o tema mais importante da semana. Tá bom? Um abraço. Grande abraço ao senhor. Muito obrigado, Vila. Um abraço. Eu que agradeço.